Fala, pais instruídos! Quartou o melhor dia da semana com o Pod Paz. As nossas quartas estão cada vez melhores porque vocês estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Paz. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é diferenciado porque aqui tem pauta para toda a família. Vocês que já nos assistem, nos acompanham desde o primeiro episódio, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui pela primeira vez, que bacana tê-los aqui conosco. E para quem ainda vai assistir esse episódio, fica com a gente, aproveitem para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios e compartilha geral. Toda vez que você compartilha os nossos conteúdos, o YouTube entende que é de fato um conteúdo de relevância muito rico e a gente pode instruir mais pessoas, mais famílias. Então, que tal fazer parte desse clube, dessa comunidade de pais instruídos, de famílias instruídas? Todas as quartas-feiras estamos ao vivo no YouTube e temos um encontro marcado com vocês. Então, anotem aí para não esquecer e lembrando, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios, compartilha geral e se inscreve em nosso canal. Lembrando que o Pod Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas e quem quer saber um pouquinho mais do que é o Clube, Ana? O Clube de Exatas é um cursinho preparatório online que ajuda a sua família, o seu filho a se preparar para o colégio militar e para outras escolas que também têm acesso através de bolsas. E o bacana, estamos também preparando aí jovens, adolescentes, toda a criançada com relação às disciplinas de matemática, de redação, de português. E quem aqui se inscreveu para o Enem? Quem aqui quer, de fato, prestar o Enem? O Clube de Exatas também te apoia nos estudos. Então, quer saber mais? Vai no nosso Instagram, que tem muita coisa bacana. No YouTube também, muitos conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Lembrando que o Pod Paz está em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify e outras mais. Então, não tem desculpa. Vai levar o filho para a escola, vai ouvir no Pod Paz, vai malhar, vai fazer alguma atividade em casa, senta no domingo, assiste toda a família e quarta-feira é o nosso dia, não é verdade? Então sejam bem-vindos a um episódio maravilhoso. Hoje eu tô aqui com um convidado, gente, e ele é um super parceiro, um professor super querido. Eu tenho certeza que tem muitos alunos aí da Unifac, já dei um spoiler aqui, que está aqui conosco, conectados para aqui ouvir, assistir esse episódio e compartilhar muito do conhecimento desse cara que é fera quando se trata de educação empreendedora. Ficou curioso? Ficou curiosa? Fica com a gente. Vamos aí para a vinheta. Rodriguinho, solta a vinheta. Será que empreendedorismo é algo inato? Ou será, Marcelo, que pode ser desenvolvido? Será que as pessoas já nascem aí empreendedoras, com esse DNA, com essa característica, com essa habilidade? O que será de fato? E quando se trata da família? Muitas vezes a gente está preparando aí jovens, né, adolescentes com essa questão da educação empreendedora, já ensinando muitas vezes desde cedo como é que eles podem empreender, como eles podem se organizar. Mas quando a gente precisa levar isso para a família, muitos pais não tiveram essa possibilidade, essas informações, toda essa educação, como os filhos estão tendo essa oportunidade. Como fazer com toda a família? Será que a gente consegue, de fato, ter aí uma família mais participativa, ajudar os pais a orientar com relação à educação empreendedora dos seus filhos? E quando a gente tem todo mundo junto nesse processo de desenvolvimento do futuro empreendedor, eu tenho certeza que é algo fantástico, o resultado é incrível e todo mundo sai ganhando. Eu vou ouvir o nosso convidado já já, mas eu quero apresentar aqui para vocês, já dei um spoiler, que é o Marcelo Dutra, um grande profissional, um querido, um parceiro, tá aqui, não só meu, mas de outras organizações também, que sempre tem um prazer de estar trabalhando com ele, fazendo palestra e também tendo a oportunidade de ouvir e aprender um pouco mais com esse profissional que é fera quando se fala de empreendedorismo, de educação empreendedora. Olha só, o Marcelo, gente, ele é sócio consultor da Criativa, mestre em administração,
professor da Unifax. Tem muitos alunos aí assistindo com a gente e pode testificar que ele realmente é muito bom, é um professor muito querido. Eu lembro que eu fiz uma ação com o Marcelo, aonde tinham muitos alunos e até outras pessoas também que não o conheciam, e os feedbacks foram os melhores possíveis. Estava todo mundo muito empolgado quando ele estava ali dialogando e compartilhando seu conhecimento sobre educação empreendedora. Para além disso, o Marcelo também ele é consultor, ele trabalha com treinamentos e trabalha também com o Sebrae. Ele é um dos consultores aí que trabalha em parceria com essa organização que é muito bacana. Então, você quer saber um pouquinho mais dele? Vamos ouvi-lo? Marcelo, seja bem-vindo. Obrigada pela parceria, pela disponibilidade. A gente já estava tentando aqui já há um tempo, né, te trazer. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aí avançando em mais um trabalho, em mais uma parceria contigo. Isso mostra de fato o quanto você tem know-how para falar do assunto, o quanto ele perpassa por diversas faixas etárias e o quanto é tão presente e fundamental falar sobre educação empreendedora. Então, para mim, sempre é um grande prazer trocar figurinhas com você, conhecimento e aprender muito. Então, o que que a gente vai saber hoje? O que que vem por aí de novidade? Mas antes disso, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho das suas habilidades técnicas, comportamentais, aquilo que de fato, assim, esse é o Marcelo, sabe? Seja bem-vindo. Grande desafio. Ana, primeiro, boa noite. Muito Boa noite. obrigado pelo convite. Que bom que a gente conseguiu finalmente fechar Uau, essa agenda para estar sim. aqui junto, para falar desse tema que você sabe que realmente é um tema que eu amo, que é a educação empreendedora. É um tema que eu tenho me dedicado, inclusive, mais nos últimos anos, e que há mais de 15 anos eu acho que eu tenho trabalhado com a questão da educação empreendedora e isso me motiva muito, né? Então agradeço aí ao Podpaz por abrir esse espaço para a gente poder conversar um pouco. Agradeço aí a todos aqueles que estão aí assistindo a gente, participando de mais uma quarta-feira, encontrando aqui. O Podpah já recebeu nomes que me são muito caros, amigos como José Soares, como Fabiana, né, entre outros que mostram o nível desse canal e do impacto que vocês querem Sim. gerar para toda a família, né? Porque é um programa feito para a família. E estar aqui para contar um pouquinho da minha experiência e contar um pouco do que eu tenho visto, acompanhado, estudado sobre educação empreendedora é algo que realmente me agrada muito. Você já contou um pouquinho da minha história, Sim, dê um spoiler aí, mas eu vou mas contar um pouco até dentro de uma provocação sua, né? Empreendedorismo se ensina, dá para aprender, é inato. A gente vai falar de família, a gente tem realmente estudos e trabalhos que vão mostrar que realmente existe uma relação entre o empreendedorismo dos pais, esse comportamento empreendedor dos pais e como isso se replica dos no filhos. jovem, nos filhos. Mas eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Eu tenho uma história que é diferente, né? Minha família não é uma família de empreendedores. Olha Não só. é, né? O empreendedorismo não é uma alternativa de vida minha dentro dos primeiros anos de vida, não é. Existe uma pesquisa chamada GAS, que ela trabalha o espírito empreendedor. E ela tem uma conclusão dela, e eu já fui um dos coordenadores dessa pesquisa na Bahia, que ela pergunta para os estudantes universitários: vocês se veem como empreendedores? Vocês querem empreender? E boa parte das respostas são não. E eu faço essa pergunta aos meus alunos. E a gente pergunta na universidade se eles querem empreender. Isso depende do curso, depende do perfil da turma, mas a maioria não tem esse pensamento naquele momento. Mas aí tem uma segunda pergunta. Geralmente é mais não? É mais não. É Sim. mais não. Eles querem carreira, eles querem estar em grandes empresas, principalmente que eu sou administrador, ensino em diversos cursos da área de negócios. É, Então, esse não é um pensamento. Mas tem uma segunda pergunta, que é: você pensa em empreender daqui a 5 anos? E aí esse percentual muda muito. Que bacana. Então, isso mostra que o empreendedorismo não é uma coisa que a gente costuma ver, e principalmente quando eu coordenei essa pesquisa já tem alguns anos, a gente ainda não vê isso tanto nas escolas, ainda não vê tanto nas Verdade. faculdades, mas é algo que tem a ver com o tempo. Então, geralmente, o jovem ele busca ter um pouco mais de experiência, compreender um pouco mais do mercado, desenvolver melhor competências, com a palavra que você usa tanto,
para depois ele realmente querer empreender. E quando a gente percebe isso na família, a gente muitas vezes percebe que não precisa fazer toda essa trajetória, que dá para pegar uns atalhos e começar a empreender. E eu não sou desses atalhos. Na verdade, eu formei, fui aquele aluno dedicado, fiz Olha que iniciação científica, bacana. pesquisa, fui para o mestrado. Na verdade, eu terminei meu mestrado ali pelos 24 anos, mais ou menos. Comecei a dar aula com uns 23 anos, Novo. né? Então, eu comecei como professor. Então, quando eu falo de educação empreendedora, eu me conecto muito com professores. Eu acho que a gente também tem muitos professores assistindo, Com né? E muitos certeza. pais que são professores. Então, eu comecei minha trajetória profissional toda acadêmica, toda científica. E aí eu fui convidado para participar da incubadora de negócios em 2009. E ali é uma incubadora universitária, mas a partir dali eu comecei a rodar outros espaços, né? Eu conheci ambientes de inovação pelo Brasil, alguns, e comecei a trabalhar ajudando alunos a montarem negócios, e a partir dali eu fui saindo um pouco mais do contexto da universidade e um pouco mais para o profissional. E isso foi caminhando na minha carreira meio que naturalmente Foi para fluindo. o empreendedorismo. Que bacana. Então aí eu comecei eu saio depois de um tempo de coordenar a incubadora da Unifax, eu fui trabalhar no Parque Tecnológico, cheguei a coordenar a incubadora do Parque Tecnológico. Voltei para a Unifax, a gente estava num projeto mais amplo, que é o Centro de Empreendedorismo e Inovação. Sim. A Unifax, em 2019, ela ganhou o prêmio Sebrae de Educação Empreendedora aqui na Bahia, e ficamos como o terceiro melhor projeto de educação empreendedora em nível E nacional, você estava ali à né? frente, Eu era fazendo o o coordenador do coordenador. Centro de Empreendedorismo naquela época. Perfeito. Então, isso foi, e à medida que eu tinha que ensinar, eu estava aprendendo. E uma coisa importante, quando a gente fala de educação empreendedora, as pessoas entendem que empreendedorismo é montar empresa. Verdade. Não necessariamente. E quando a gente fala principalmente sobre a educação empreendedora, esse é um recado para os pais, que às vezes não percebem esses movimentos dentro da escola. Não é apenas abrir um CNPJ. É construir um projeto como um Grêmio, é construir um jornal ou um podcast dentro da escola, é aquela feira de empreendedorismo. O objetivo ali não é abrir uma empresa, não é ensinar as pessoas como abrir De uma empresa. negócios. É desenvolver competências. Então, quando a gente vai para esse pool de parceiros que a gente atua, né, dessas organizações que a gente acaba trabalhando, e o Sebrae, com certeza é uma das que eu mais atuo e tem uma área forte de educação empreendedora, Sim. completando 10 anos esse ano. é, a gente entende o empreendedorismo como desenvolvimento de competências. E aí a gente fala que competências? Competência de comunicação, de ter iniciativa, de ter persuasão, de construir uma rede de contatos, uma networking. Então, tudo isso a gente vai dizer que vai formando esse caráter, essa competência empreendedora. Com E eu fui certeza. testando. Então, assim, eu fui um dos primeiros organizadores do Startup Weekend, que é um evento que a gente faz um final de Conheço. semana inteiro, uma franquia que roda no mundo inteiro. Na verdade, é um dos maiores Maravilhoso. eventos de empreendedorismo mundial. Ele tem um modelo de funcionamento, funciona assim no mundo todo, e eu fui um dos primeiros organizadores aqui na Bahia, nas 3 primeiras edições. Quando eu fui entender que o conceito de educação empreendedora não é abrir só o CNPJ, eu olhei para trás e percebi que eu já tinha montado o jornalzinho na escola. Eu estudei em escola pública, né, no Pinto de Carvalho, em São Caetano. E lá eu com os meus amigos montamos um jornalzinho. Depois eu vi que eu tinha montado eventos, que eu tinha construído eventos, que eu tinha. Então eu estava colocando Tava ali as minhas conectado já. competências e minha capacidade de liderar projetos. E aí, quando eu vi, eu disse: não, acho que agora eu tenho que dar o próximo passo. E aí eu comecei a entender sobre consultoria, fui abrir minha empresa de consultoria. Já tive outros negócios, já tive loja de moda praia online com minha esposa, né? Que Então já empreendi bacana, em Marcelo. família, que aí é um perfil muito de MEI, talvez, de empreendedor individual, onde minha esposa cuidava disso, então isso também me trouxe muito aprendizado. E hoje eu estou na minha segunda empresa de consultoria, né? E trabalhando muito com inovação. Eu trabalho muito com startups. Sou muito Muito conhecido por bacana. trabalhar com essas empresas de tecnologia que estão nos ambientes onde eu acabo atuando, né? Incubadoras, aceleradoras, programas de aceleração. Já fui líder do Inovativa Brasil, que é o maior programa de desenvolvimento de startups hoje no Brasil. É um programa federal, e eu fui líder aqui na Bahia, líder de comunidade. Então, assim, Que tudo isso foi me orgulho. conectando, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, e aí já começa com um grande recado, que é esse, né, para os pais. Entendam que competência empreendedora não é apenas abrir CNPJ, mas é a Muito bom. capacidade, principalmente dos nossos filhos, se desafiarem, liderarem ações, construírem projetos, se desafiarem, errarem, porque eles também vão errar, né? Faz parte. Aprenderem com seus erros, porque faz parte,
e a partir dali eles vão cada vez mais construindo uma história, musculatura, vamos dizer assim, para que ele possa seguir, dar seus próximos passos. Acho que é a minha mensagem Nossa. inicial aí. Gente, eu tô aqui, é muito interessante porque a gente já vinha conversando, mas ouvir você contar a sua história e essa conexão, como foi acontecendo, se dando com a educação empreendedora, é muito, muito bacana e rica. E assim, mostra que a gente pode empreender e pode trazer essa consciência e trabalhar essa cultura empreendedora, independente da idade, independente também do ambiente social que você está inserido, mas quando você tem ali pessoas engajadas, que estão de fato ali te motivando, estimulando, isso pode de fato fluir. Mas o interessante também quando você traz, Marcelo, olha, eu não nasci num ambiente, numa família que tem essa característica empreendedora. Mas isso não quer dizer que eu não pude desenvolver, que eu não me descobri. Então, hoje, inclusive, você como pai tem uma das habilidades e um papel, eu acredito que é o melhor de todos aqui, de todas as habilidades técnicas que você tem, que é ser pai, né, do Miguel, de 7 anos. E algo que eu costumo muito perguntar é essa relação muito, Marcelo, de a gente tem aqui um especialista, um professor, uma pessoa de fato que tem conhecimento e autoridade para falar do assunto, mas quando a gente traz para a realidade da família, né, como um pai, e aí é Marcelo um empreendedor, Marcelo consultor, empresário, o que é professor e ou Marcelo pai, mas que traz toda essa característica, todas essas habilidades para ajudar e trabalhar essa realidade diferente da realidade que Marcelo teve quando criança, quanto filho, né? Então, eu gosto muito de trazer essa conexão do papel também do pai e da mãe para além de especialista, porque conecta muito com os nossos ouvintes, telespectadores, para entender, poxa, é possível, sabe? Como é que a gente torna isso mais fácil? Porque a gente está falando com um especialista, alguém que vem estudando, que se descobriu, que tem buscado de fato se desenvolver cada vez mais e é uma referência sobre a educação empreendedora. Mas muitos pais aqui que nunca ouviram falar ou já ouviram, mas não entendem, como você falou, abrir um CNPJ é empreender, vai para além disso. Como é que eles podem trazer isso no dia a dia, né? Então, ouvir a sua história foi muito bacana para trazer essa conexão de que há possibilidades, que existe um caminho muito bacana a ser trilhado quando você quer, quando você se descobre. E aí, muito pautado nisso, eu tenho aqui uma dúvida, né? Como você entende, né? E aí, como um especialista, mas também como um pai, como a mentalidade, o comportamento dos pais, né? Da mãe, do pai, enfim, podem influenciar no desenvolvimento aí empreendedor do seu filho. Ana, você primeiro que você tem uma palavra que é muito, muito cara para mim, que é a mentalidade. Sim, Ou no inglês a gente usa o mindset. exato. Mindset. Eu contei para você que eu não venho dessa mentalidade da família Sim, empreendedora e eu vou responder justamente como essa família pode pensar de uma forma empreendedora, que essa é a sua pergunta. E por não ter crescido nesse ambiente empreendedor, sim, minha mãe é bancária, meu pai era advogado, mas meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade, então fui muito criado pela novinho. minha mãe, que é uma referência para mim, mas uma referência de alguém que não estava ali montando negócios, né? Mas hoje em dia, uma das coisas que eu tenho investido muito é nessa palavra mindset, mentalidade. E essa mentalidade, a gente constrói ela hoje, pessoal, lendo, né, bons livros, assistindo séries, assistindo filmes, escolhendo. Uma das grandes questões que a gente tem hoje na realidade é que o conhecimento está muito acessível. Sim, Né? Os jovens hoje estão na mão do celular, enquanto a gente tinha um esforço muito grande de leitura de livros, de ir numa biblioteca central, quando a gente de era mais encontrar determinados criança, de livros. encontrar um livro. Hoje está na mão, está no celular. Mas o papel dos pais é muito desse guia, desse mentor para que a criança escolha o conteúdo que Perfeito. realmente vale a pena. Né? Eu tenho esse desafio familiar. Meu filho joga Roblox e dentro do Roblox você tem vários jogos. E hoje ele estava em um jogo do Roblox e boa parte de vocês são pais devem conhecer o jogo, pelo menos quem tem criança nessa faixa de idade, porque é um sucesso. Mas ele estava num jogo que não era muito legal. E aí Entendi. ele conversou comigo, foi me apresentar, eu disse, mas meu filho, vamos pensar, veja isso, isso e isso, e eu consegui argumentar com ele, mostrando, esse não vale a pena você seguir. Vai para outro cenário do Roblox. A gente tem que guiar eles. Perfeito. E
Quando a gente pega estudos, você falou que eu tenho essa bagagem técnica, eu comentei a vocês que eu comecei muito como pesquisador e uso muito do que foi minha bagagem científica hoje na consultoria. Eu não dissociei esse conteúdo científico com a prática. Muito bom. Existem alguns conteúdos científicos e alguns pontos que estão na literatura como pontos principais quando a gente fala dessa relação de empreendedorismo entre filhos e pais. Sim, E aí eu queria destacar alguns pontos para vocês. O primeiro é a orientação de carreira, né? O maravilha. clube, ele trabalha muito disso. Ele está pegando a cidade onde o pai já está tentando pensar assim, onde é que meu filho vai estar daqui a alguns anos, Exato. né? E essa orientação já é um ponto de partida. Quando o pai tem um comportamento mais empreendedor, ele vai olhar o ambiente, ele vai buscar identificar quais são as oportunidades de negócio, quais são as carreiras de futuro, né? Eu tenho um sobrinho nessa faixa de 15 anos e eu pergunto a ele, pô, o que é que você gosta de fazer? Ele gosta de desenhar. Eu disse que a área de design é uma área excelente hoje. Mas tem muito pai que Muito ainda vai dizer procurado. assim, não, meu filho tem que formar em medicina, direito ou engenharia. Exatamente, Marcela. Esse não tem um olhar empreendedor. Não que esses cursos não sejam, e se o filho quer isso, se ele gosta disso, é o caminho. Mas a gente tem que pensar que existe um mundo hoje que ele é muito mais aberto. A gente tem hoje uma área de programação pagando salários altíssimos. A gente vai ter uma mudança no mercado de trabalho muito forte com a inteligência artificial chegando. Sim, Então a gente precisa ter esse olhar. E o pai orienta a carreira. Um outro ponto é a questão da própria comunicação. A comunicação em casa. A forma com que o pai conversa com o filho, que a mãe conversa com o filho, que eles trazem um exemplo, que eles mostram e conectam o dia a dia de trabalho dele, por que ele está fazendo aquilo, e mostram como a importância do trabalho, da profissão, do emprego, de entender essas oportunidades, também é um outro ponto. Com maravilha. essa comunicação vem a transferência de valores. Então, quando a gente está falando de pais empreendedores, a gente está falando de pais que batalharam, que empreenderam, que foram dormir tarde porque tinham que entregar um projeto, que tiveram que trabalhar no sábado, no domingo. Meu filho vê isso, e eu vou contar um exemplo aqui agora para vocês. Esse não está no meu roteiro, não. Mas eu vou contar. Na pandemia, eu estava o tempo todo dentro de casa, né? E Sim, aí, nos primeiros ensaios ali que a gente teve de sair, foi um evento que teve no Colabore, que é o Centro Municipal de Inovação, um espaço belíssimo que fica do lado do Parque da Cidade. Recomendo todos que morarem em Salvador irem conhecer. O Colabore é um espaço ótima sensacional, dica. de inovação, de sustentabilidade e tudo. E aí, quando eu saí nesse dia para fazer um treinamento, aquele que a gente ainda ia de máscara, meu filho foi pro meu computador e ligou. Eu queria que minha esposa ligasse o computador. E aí ela perguntou, mas por que, Miguel? E ele disse assim, porque hoje papai não tá aqui, eu tenho que trabalhar no lugar dele. Nossa, que lindo. E aí ela me mandou essa mensagem, né? E ele disse, mamãe, eu preciso trabalhar, papai não tá aqui, o computador tá aqui, eu preciso trabalhar. Isso ele tinha 3, 4 anos de idade. A gente comprou um computadorzinho de criança para ele. O mais engraçado foi no Natal, porque a gente foi para pedir ao Papai Noel, tinha aquela tela de vidro, né? Sim. E um microfone. O Papai Noel perguntou o que ele queria ganhar de presente, e aí ele disse um computador. A cara do Papai Noel, gente, foi sensacional. Aí eu encostei e disse um computador de brinquedo, Papai Noel. Aí ele, Tudo Miguel, tudo bem, bem. né? E É o aí, orçamento. a orçamento, né, do Papai Noel. E aí a gente seguiu. Então, essa comunicação, esses valores do trabalho, da disciplina, Sim. isso é um ponto importante também. Um outro ponto é o apoio emocional. Os elogios. Meu filho, deu errado, mas amanhã pode ser melhor. Você precisa do meu apoio? O que você precisa de mim? Os elogios, o suporte emocional da família para que esse jovem vá empreender. E empreender muitas vezes é seguir o seu sonho, é dizer, pai, eu quero eu não quero fazer faculdade. Eu quero ir para a Irlanda Intercâmbio. fazer intercâmbio, dominar inglês. Eu quero aprender a trabalhar como videomaker, né, galera que está aqui no estúdio, porque isso é uma profissão hoje muito bem remunerada se Com você é muito bom no que certeza. você faz. São projetos e a gente, como um pai empreendedor, com uma família empreendedora, a gente tem que reconhecer e apoiar. Então esse é um outro ponto. E o outro ponto realmente é o suporte, né? O suporte, inclusive financeiro, né? Importante. Financeiro, de infraestrutura, porque hoje, muitas vezes, que é uma coisa que é empreendedorismo, a gente fala assim, youtuber. Meu filho tem 7 anos, ele assiste os youtubers e diz, eu quero ser youtuber.
Pode ser um negócio. Virar um youtuber, gente, é empreendedorismo na veia. Porque a gente vê alguém se divertindo na frente da câmera e a gente não vê o que foi o trabalho de Ana de se arrumar, de se maquiar, de fazer o roteiro, de conversar com o palestrante, Exatamente. de montar o estúdio, de organizar toda a infraestrutura para esse espaço estar acontecendo. Tem uma equipe aqui, gente, para que isso funcione. Isso é empreender. Isso é Muito bom. empreender. E a criança, quando ela decide fazer isso, ela precisa de investimento. Ela precisa de um bom celular, que pode ser um iPhone, Sim, né? Justificar que o iPhone ela precise, não é simplesmente porque ela quer tirar uma foto bacana, né? mas para É ter vídeos difícil, bacanas. né? Tem um argumento, tem toda uma discussão, mas dessa forma é o que a literatura tem pensado que a questão dos pais, né? A questão do apoio, a questão emocional, a questão da comunicação, a de transferência de valores e o suporte também financeiro de recursos. É muito interessante porque assim eu sou analista, né? Estou como analista de carreiras e trabalho já há um tempo com essa atividade. Então, ouvir de você, Marcelo, mostrando, poxa, a gente tem sim algumas profissões, algumas carreiras que você pode trilhar, mas o empreendedorismo também está dentro desse universo chamado carreiras. Então, de entender que você fazer uma orientação, de você buscar ali fazer um planejamento de projeto de vida e carreira do seu filho, é também ajudar ele a empreender. A ele dizer, não, eu não quero de repente ser um engenheiro, eu não quero ser um médico, e falar o que ele quer seguir, o que ele quer fazer e ajudar ele nesse processo. Então, isso é muito bacana, porque às vezes quando a gente vai falar de carreira, as pessoas acham assim, não, eu tenho que escolher ali uma profissão determinada, aquelas que já são mais tradicionais, e tenho que seguir aquele script ali para dar continuidade, porque aí sim eu estou construindo a minha carreira, mas vai para além disso, vai para além, inclusive, da empregabilidade em si. E quando você fala, Marcelo, assim, inclusive trazendo, daqui a pouco eu quero saber algumas coisas do Miguel, mas assim, o seu filho tem hoje 7 anos, tá? É, e assim, como um pai de uma criança, você entende que é possível, sim, desde muito novo, já trabalhar essa educação empreendedora? Tem uma idade exata ou que você acredita que seja mais propícia para poder trabalhar e desenvolver essa competência? Para mim, isso começa muito cedo. Para mim, isso começa muito cedo. E é aquilo que eu falei, eu tenho tentado olhar para Miguel e dar uma educação mais empreendedora, que minha mãe não tinha nem condições de fazer isso naquele Sim, momento, né? E eu tenho feito algumas coisas que são certas e outras coisas que são erradas. Então, por exemplo, Miguel começou a usar celular muito cedo. Não recomendo. Ninguém que entende de tecnologia recomenda. Minha esposa dizia assim: Miguel só vai ter celular depois de 10 anos de idade. Mas ele começou com 3, ele já tinha celular. já ia perguntar com quantos anos? 3. Muito Na novinho. verdade, o que aconteceu foi o seguinte: lembra que eu disse que eu tinha uma loja de moda praia? E aí eu Sim. comprei um tablet para essa loja porque ajudava a tirar as fotos, exibir produtos e tudo mais. Mas a gente fechou a loja quando o Miguel chegou ao mundo, né? E aí ele pegou o tablet que estava parado em casa, começou a brincar e isso foi. Mas hoje em dia você tem hoje conteúdos que são muito ruins, Sim. mas você tem conteúdos muito bons. Tem uma franquia japonesa de joguinhos. Quem tem a opção de dar o celular para as crianças? Eu não recomendo. Eu fiz errado, eu tô assumindo, tá? E tá tudo E bem, tá vai tudo bem. A aprendendo. gente aprende com os erros, né? Mas tem uma franquia chamada Baby Bus. Bus de ônibus, né? Deve ter sido um dos primeiros jogos, mas é uma franquia japonesa que ela tem jogos pensados muito pedagogicamente, e alguns desses jogos trabalham competências muito claras, como competência motora, tem um Baby Bus lógica, que é para trabalhar lógica. Que Você vai, por exemplo, bacana. colocando, você tem que ir de um ponto A a um ponto B, o personagem, e no meio do caminho tem água, tem fogo, você tem que colocar um bloquinho que não dá choque, um bloquinho de madeira sobre a água. Então você, na verdade, está ensinando lógica de programação para uma criança. E ele começou a aprender isso com 4 anos de idade. Ele estava Muito aprendendo bom. isso, entendeu? Então a gente começa a fazer isso. Ele tem um suporte, a escola, Miguel está numa escola, eu não vou dizer o nome nesse caso, mas ele está numa escola privada que Sim, já tem educação empreendedora, né? Então ele já trabalha com que isso. bacana. Vou contar um exemplo. A gente tem uma das práticas mais comuns em escola é a feira de empreendedorismo. Sim, Eu já fui algumas vezes dar palestra em escolas para falar fazer uma palestra dentro da feira, né? E aí teve a feira de empreendedorismo de Miguel e o modelo que a escola rodou foi: os pais mandam um dinheiro para comprar um determinado objeto, que cada turma era uma coisa, um era um pano de prato, um era um porquinho, o outro era cesto, sei lá.
E as crianças decoravam, pintavam e tudo mais e vendiam no dia da feira. E aí os pais iam novamente, adquiriam aquele produto dele, mas podiam adquirir outros também. E o interessante é que o de Miguel Que foi um bacana. porquinho para colocar dinheiro. E o que eu gostei muito do projeto foi que ele trouxe o porquinho e no porquinho tinha um papelzinho que era defina seu objetivo. Ai, que Não adianta você bacana. ter o porquinho para colocar o dinheiro, gente. Isso é Tem que ter um educação objetivo. financeira, mas você tem que ter um objetivo. A criança não pode ter o porquinho para juntar dinheiro, ela tem que juntar o dinheiro para cumprir um objetivo que ela escolheu. E Exatamente. aí o papel estava em casa. E aí foi uma conversa que começou com minha esposa. Como é que foi? Deixa eu contar essa história, é muito legal. Minha esposa perguntou para amiga, e aí, Miguel, qual vai ser seu objetivo? Ele disse assim, meu objetivo é conseguir um trabalho. Pois, Aí ela disse assim, 4 aí eu entrei anos. na conversa. Ele, não, isso não foi com 4, não. Isso foi com 5 ou 6. Foi com 5 ou 6. E aí perguntou para ele assim, mas trabalho, eu entrei na conversa, mas meu filho, trabalho, a gente não compra trabalho. A gente trabalha e a gente recebe um dinheiro. Ele, não, papai, é porque eu quero juntar dinheiro para pagar quem vai trabalhar para mim. Olha que bacana. Isso, gente, é mentalidade. A criança aos 5, 6 anos, ela já está percebendo que ela não precisa se formar para estar trabalhando para alguém. Ela precisa de dinheiro para montar uma empresa que ela vai gerar emprego. E essa é uma coisa interessante do empreendedorismo. Muita gente, muito professor, critica o empreendedorismo porque enxerga isso como algo capitalista. Sim, Só que, na verdade, o empreendedorismo ele tem um lado social, projetos sociais, eu apoio muito projeto social, faço mentoria de projetos sociais, sim, que são projetos que têm uma visão de negócio, mas que trazem um impacto social. muito grande. Mas, além disso, a gente tem que entender que nós precisamos de pessoas que montem empresas, que gerem empregos, para nós termos pessoas empregadas, né? A questão é qual lado que a gente quer que o nosso filho esteja, né? Exatamente. E aí uma coisa interessante é que muita gente diz assim, ah, mas eu não quero que meu filho empreenda. Você quer que ele faça medicina? Quero. E não quer que ele empreenda? Eu não estou entendendo. Maior parte dos médicos, ou boa parte dos médicos depois que formam, ele monta um consultório. Eu tenho um irmão que é médico. E é um E dos. ele tem que gerenciar o consultório dele. Exatamente. Eu É dei um dos consultoria para caminhos. um grupo de nutricionistas que tem um centro de referência em nutrição aqui em Salvador. E eles precisam trabalhar contabilidade, eles precisam vender, eles precisam definir marca, eles precisam ter site, eles precisam Exatamente. divulgar. Então, como assim ele vai fazer medicina e ele não vai trabalhar em empreendedorismo? Quer ver uma coisa? Gastronomia. Todas as áreas, né? Eu dei aula de Todas as gastronomia áreas. durante muito tempo. É um dos cursos mais empreendedores que a gente tem, porque você forma em gastronomia, você trabalha num restaurante, que o salário não é tão bom assim, Exato. ou você monta o seu negócio e você tem uma capacidade de escalar. A gente tem casos baianos, como por exemplo a Coxinha do Gago. Começou muito simples, hoje é uma franquia, Exatamente. né? Então tudo isso a gente consegue trabalhar desde cedo. Hoje a gente tem metodologias, nós temos livros, escolas têm adotado metodologias interessantes, Ferramentas. ferramentas. Já há algumas que, como a Feira de Empreendedorismo, que é muito decidido, a coisa de robótica, que algumas escolas têm trabalhado, já também trabalha a educação empreendedora, né? Os laboratórios de informática têm sido usados para construir projetos. Isso vai até jogos. Então eu trabalho jogos com o Miguel. Miguel, por exemplo, tem banco imobiliário. A gente estava ontem, por sinal, a gente estava brincando de banco E é imobiliário. uma dica maravilhosa que muitos especialistas que vieram aqui convidados falam muito. Então, muito bom você tocar nessa dica aí de um jogo que traz de fato esse desenvolvimento e trabalha outras competências também. Banco imobiliário, Monopoly e vários outros. Hoje você tem muitos jogos para trabalhar essas competências. E aí eu vou dar um exemplo. Gente, são exemplos pequenos, mas que eu quero conectar com vocês que estão assistindo dentro da proposta que eu pôr de paz. Né? Meu filho estava brincando de banco imobiliário e um tio dele veio do interior, né? E aí, para vocês perceberem o que é mentalidade, ele pegou um dinheiro e dentro do banco imobiliário você compra imóveis. Sim, E aí, uma hora ele estava com dinheiro e apareceu a oportunidade dele comprar um imóvel. Você compra um imóvel, depois você pode alugar esse imóvel, construir casa, você vai ganhando mais dinheiro. E aí, o tio dele disse assim: Não, por que eu vou comprar esse negócio? Eu prefiro ficar com dinheiro. Gente, quando qual você foi? entende a lógica do jogo é você investir. Você Exato. comparar um imóvel
que depois você constrói esse imóvel e você ganha dinheiro locando os espaços. Toda vez que alguém que está jogando com você cai naquele espaço, ele paga uma taxa de aluguel. Esse é o conceito de investir. A mentalidade empreendedora ensina para uma criança que ela precisa investir para que aquilo se multiplique. Se você não tem uma mentalidade, se você não foi educado para isso, você vai dizer o seguinte: eu prefiro guardar o dinheiro e colocar na poupança. Exatamente. Não vai fazer ali, tá rendendo. Até o próprio nome do jogo já diz, né? É um banco É um imobiliário. banco, né? É um E, banco. e isso tem a ver com outro conceito que é importantíssimo, que é a Investimentos. educação financeira, um tema que já foi trabalhado no Exatamente. Pô de Paz, né? Que é importantíssimo. A gente precisa que a criança aprenda a gerenciar o seu dinheiro desde muito cedo. Eu não consigo pedagogicamente dizer quando é que a gente tem que dar Ai, mesada. Miguel não tem mesada, tá, gente? eu já ia te perguntar, Não, Miguel tem mesada? não, Miguel não tem mesada e Miguel não dá trabalho pra gente com a aquisição de coisas. Ele não quer coisas que realmente estão fora da realidade da gente de comprar. Até hoje nunca teve nenhum pedido desse tipo. Eu quero abrir só uma adendo, às vezes também que a gente já ouviu falar, assim, não trazendo como a máxima, para empreender não precisa de dinheiro. Como assim? Precisa, não precisa? A gente já tem esses burburinhos, né? E assim, é interessante a gente estar falando aqui sobre a participação dos pais nesse processo do futuro empreendedor, mas é importante também que eles entendam um pouco desse contexto. Aí você fala um pouquinho de mesada, se Miguel, que Miguel não tem, se é para dar, não dá, com qual idade, valor. E a gente levando para essa perspectiva, é importante, como você falou, ter um dinheiro ali para estar investindo, mas se você não tem, e aí é impossível? Essa foi uma discussão. Eu dou aula na faculdade, né? E meus alunos, talvez, se alguém estiver assistindo, vai lembrar. Essa discussão acho que foi esse ano. Eu Eu não estava na aula, não sou não nem tava, aluna, não, hein? tá? Eu fiz uma provocação para eles: vocês acham que empreender hoje tá mais fácil ou tá mais difícil? Boa parte da turma disse assim: tá mais difícil. E o aluno disse: professor, eu acho que tá mais fácil. Eu perguntei por quê. E a argumentação é essa: empreender exige investimento. Ponto. Precisa de dinheiro. Ponto. Maravilha. Mas hoje nós temos um conjunto de recursos que tornaram esse empreendedorismo mais acessível. Então, se você quer montar uma loja de roupa, você abre um MEI que você paga cerca de R$ 60 por mês. Você abre um Instagram que teoricamente é custo zero. Você vai ter que impulsionar esse Instagram, mas teoricamente é Sim, custo zero. Hoje existem plataformas para você fazer um site, um e-commerce, uma loja virtual gratuito. Eu montei, né? Eu cheguei, quando eu mudei de uma plataforma para outra, teve um dia que eu montei, para testar, eu montei uma loja em duas dessas plataformas num mesmo dia. Então, num dia você consegue montar um site, né, para vender um produto. Você consegue hoje usar redes sociais, os seus grupos que você participa de Instagram, né, sim. Facebook para divulgar um produto. Você vai conseguir ficar milionário? Não. Mas você consegue. Vou dar um exemplo, mais uma vez, de uma aluna minha de faculdade. Sim. Ela chegou para mim e disse: professor, eu tenho montado loja de roupa e ela é evangélica, ela vende roupa evangélica. Mas então, assim, primeiro que ela tem um segmento de mercado claro, isso é sempre importante. A gente tem um público-alvo muito bem definido quando a gente vai montar um negócio. E o público-alvo dela era evangélicos. Ela vendia roupa para o público evangélico. Só que qual era o diferencial? Eu não vendo roupa sem graça, eu vendo roupa com cortes especiais, com modelagem, roupas em que a mulher vai ficar mais bonita, mas dentro de um padrão de uma roupa evangélica. Sim. E aí a gente trocou algumas conversas, como é que eu posso vender mais e tal, e eu conversei com ela de um case de que eu vi em outro negócio, que é o seguinte, ó, você provavelmente, quem está na área religiosa, vocês participam de grupos, de células, vocês têm retiro. Você poderia identificar outras pessoas desses outros espaços e elas atuarem como representante dos seus produtos. Perfeito. E eu esqueci esse negócio, né? No outro semestre, passou dois semestres, acho que um semestre ela não foi minha aluna, no outro ela encontrou o professor, eu queria te agradecer pelas dicas que o senhor deu. Primeiro eu tive que lembrar qual foram as dicas, mas eu Com lembrei, tantos alunos. né? Aí quando eu lembrei, eu comecei a conversar mais com ela para tentar tirar isso e me lembrar exatamente qual era a ideia. E aí eu consegui fazer isso, né? E aí o que ela disse, Marcelo? Hoje eu não consigo me dedicar porque eu trabalho num banco, então ela trabalha num banco, né? Mas minha mãe tem tocado boa parte das coisas. E hoje o que Olha eu que ganho interessante. com a loja é igual o que eu ganho com o banco. E todo mundo sabe que banco não paga mal, apesar dela estar começando. Mas ela já conseguia Equiparar. equiparar o investimento que ela ganhava na loja com o investimento que ela ganhava no banco e se dedicando menos horas dela
e tendo o suporte da mãe, trabalhando junto nesse negócio aí. Então, vejam, o empreendedorismo familiar é a mãe dando suporte, mas é alguém que está montando um negócio com seus desafios e que começou com pouco investimento, né? Isso é muito E está interessante. caminhando. Então, o empreendedorismo ele se tornou algo mais acessível. E aí a gente ainda tem outras coisas, como, por exemplo, você hoje consegue vender curso, né? Quantos professores estão assistindo a gente? São muitos. Professor, Muitos. você precisa entender o seguinte, professor. Uma das coisas que você tem sensacional é conhecimento. O professor domina a sua área, ele tem ferramentas, ele tem conteúdo. E hoje, os canais que a gente tem diversificaram demais para o professor empacotar esse conhecimento de forma diferente. A gente consegue vender e-book, a gente consegue vender curso livre, a gente consegue vender mentoria, consultoria. Então, professor, você precisa abrir o seu olhar para perceber que esse seu conhecimento também pode ser transferido para além do seu aluno em sala de aula, mas para a sociedade, gerando um impacto talvez Com maior, certeza. mas gerando também um benefício financeiro para você e para sua família, porque é importante. E você tocou em algo muito interessante, Marcelo, porque nós temos sim professores que nos acompanham desde o primeiro episódio, e não só os professores do Clube de Exatas, tá? Mas outros também que querem, estão aqui compartilhando e aprendendo, se instruindo com o Pó de Paz. E a gente sempre faz essa dobradinha e essa casadinha, na verdade, entre a escola e a família, entendendo que todos têm aí sua participação na educação e desenvolvimento dessa criança, desse jovem e adolescente, mas entendendo que cada um tem o seu papel e juntos a gente é mais forte. Então, assim, a gente falou muito desse papel da família nesse processo da educação empreendedora, mas e o professor? Você, quanto professor, eu sei que hoje você, né, leciona para um público mais maduro, que está na universidade, mas aqui a gente tem a grande maioria professores do ensino, né, fundamental, do Fundamental 1, 2, enfim, como é que eles podem, na sua própria aula, independente de estarem em uma disciplina que é voltada exclusivamente para o empreendedorismo, eles podem empreender e estimular o empreendedorismo dos alunos? A gente não conversou sobre isso, a gente ia focar muito nos pais, mas não É, podia deixar. Você uhum. abriu um precedente e já foi. Eu até me programei, porque eu sei que ela já teve uma pessoa que para mim é uma referência, que é José Soares, né, que trabalha no Ah, Sebrae. Quem quer entender, você professor que quer entender mais de educação empreendedora, procura, tá? segue ele, gente. Assiste o vídeo dele, a entrevista dele aqui pro Podpah, você vai conseguir ampliar ainda mais seu conhecimento. Mas eu tenho feito essa discussão. Eu tenho produzido agora, estou produzindo um material sobre inteligência artificial para educação, voltado para professor, Maravilha. tá? E a ideia é educação empreendedora, né? Utilizando inteligência artificial. Professor, se você quer trabalhar educação empreendedora, o primeiro ponto é desenvolver projetos. Porque eu acho que quando a gente coloca o conteúdo que a gente quer trabalhar no Sim, modelo de projeto, é mais fácil da gente trabalhar competências. E eu comentei com vocês, para mim o conceito de empreendedorismo está ligado ao desenvolvimento de competências empreendedoras. concordo. E aí, quando você fizer um projeto, você entende os conteúdos, os seus objetivos de aprendizagem, mas você vai trabalhar isso no formato de projeto onde o aluno esteja no centro do aprendizado, onde ele coloque a mão na massa para desenvolver ações e ao final ele tem uma entrega. No momento que esse aluno ele participa, que ele constrói, que ele elabora, que ele vai construindo os pontos, e no final ele percebe a materialização daquilo que ele desenvolveu, muitas competências são trabalhadas. Tá? Então, por que que eu falei da inteligência artificial? Porque hoje, se você construir um bom prompt Sim. no chat GPT ou nos similares, o Gemini, o Copilot, você vai conseguir ter resultados e dicas e sugestões de como trabalhar a educação empreendedora. Isso Perfeito. pode ser desde um projeto de uma horta, né, dentro Sim. da escola, pode ser uma feira de empreendedorismo, pode ser uma campanha de conscientização sobre um determinado tema para a comunidade. E é isso que a gente precisa entender. Educação empreendedora não é só montar empresa. Se os seus alunos eles vão construir uma cartilha para levar para a comunidade uma determinada informação, ou se ele vai fazer isso de uma forma mais inovadora, um Instagram, um canal no Instagram, onde ele vai postar fotos, dicas, informações sobre, por exemplo, como utilizar a energia de forma racional, utilizar a água de forma racional em casa e levar esse conteúdo para Forma os pais, sustentável.
todo o processo de construção da comunicação, da construção dos textos, se tiver algum gasto, investimento dele contabilizar isso, tudo isso é educação empreendedora, tudo isso vai trabalhar as competências nele. Então é possível, né? E cada vez mais a gente vê essa mudança nos modelos, né, da educação. Você falou assim, tem algumas escolas que de fato ainda não entenderam esse contexto, essa importância, não investiram, mas muitos professores, independente também da instituição, têm de fato buscado trazer esse dinamismo, trazer a educação empreendedora para o seu processo aí de metodologia. E é muito bom ouvir você, que já é um professor da área, dando essas dicas aí para que todos os professores que estão nos assistindo possam de fato se reinventar, entender, poxa, independente da disciplina que eu exerço, ou melhor, que eu ministro, é importante eu estar buscando novos insights e ver como é que eu posso de fato trabalhar o empreendedorismo e estimulando a educação empreendedora nos nossos alunos e até para você mesmo. E assim, Marcela, a gente falou muito sobre valores, assim, do contexto familiar, mas você acredita que quais valores, na verdade, assim, influenciam de fato essa questão do estímulo ao empreendedorismo nos filhos? Teria alguns valores, algumas competências que de fato ali, poxa, ali é um exemplo, ou que elas vão estar dando parâmetros e ajudando de fato aos nossos filhos seguirem esse caminho? Ana, a família é a base da formação. A gente tem dois grandes elementos aí no processo de formação de um jovem. A família e a Sim, escola, que a gente falou também, e o contexto de uma forma geral, mais ampliada ali de onde sim, ela está, para mim são três grandes formadores do caráter, da profissão, das competências. E quando a gente fala de valores, isso é importantíssimo, porque a família vai dar boa parte dessa referência, dessa bagagem. sim, Então, eu não sei se eu consigo listar uma série de valores, mas quando uma criança ela percebe, e uma adolescente, ela não só escuta o pai dizendo, ó, meu filho, você precisa ser mais empreendedor, mas ao invés disso, ele olha e vê esse comportamento empreendedor dos pais, isso se torna muito mais fácil dele perceber. Marcelo, mas o que é esses valores? O que é esse comportamento empreendedor do pai? Por exemplo, você falou de risco. O professor precisa se arriscar a fazer uma aula inovadora. sim. Porque se não dá certo, ele vai dizer, aí, pô, professor, não deu certo. Ele diz, a gente não deu certo, não. Mas eu vou tentar de novo e a gente vê se na próxima dá certo. Vai acontecer, Faz faz parte. parte, né? Então, quando o filho vê o pai assumindo risco, fazendo planejamento, buscando uma melhoria de carreira, porque o próprio ato do pai tá estudando, tá fazendo uma pós-graduação, tá se desafiando num curso que vai trabalhar uma coisa completamente diferente do que ele busca. Você hoje, como pai, tá buscando entender o que é inteligência artificial, entendendo lógica de programação, ou você fazendo um curso de idioma porque você pensa que lá na frente você pode usar esse idioma para uma Sim, outra para um novo patamar de carreira. Tudo isso é referência, sim. é exemplo. E aí, obviamente, o filho está vendo esse exemplo. Ele está percebendo esse comportamento. Ele percebe. A gente tem algumas expressões muito claras, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é uma mentalidade que a gente está transferindo. Com certeza. Filho de Né? peixe, Filho peixinho de é. peixe, peixinho é. A gente tem uma série de coisas. Mas que ao mesmo tempo elas também precisam ser questionadas. Porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas ajuda muito quem trabalha de forma inteligente. Quando a gente fala de madrugar, muitas vezes a gente está incentivando você a trabalhar muito e acordar cedo para trabalhar mais do que o outro. Sim, E aí a gente tem que questionar um pouquinho isso. Será que é acordar mais exatamente. cedo ou será que é trabalhar de forma mais eficiente, mais eficaz? A inteligência artificial, quem estudou, tem uma clareza disso. A inteligência artificial, ela não gera resultados mais surpreendentes do que você geraria com a sua criatividade. Ela gera eficiência. Ela faz com que você tenha insights diferentes e ela ajuda você a fazer o caminho mais rápido. Ela traz ganhos de eficiência. Isso é consenso de quem estudou um pouco a inteligência artificial. E isso acontece com outras coisas. Quando a gente vai Sim, se preparando, a gente vai desenvolvendo as competências, a gente vai cada vez se tornando mais eficiente, a gente vai ampliando nossa visão de mundo. E essa visão de mundo acaba também sendo passada para os nossos filhos, consequentemente. com certeza. E assim, você acredita quais são os desafios assim que a família ela pode enfrentar nesse processo de estimular a educação empreendedora? Ou os principais desafios, ou desafios que são mais comuns, que
às vezes até acontece assim em muitas famílias, num contexto mesmo do empreendedorismo. Vou dar um exemplo. Tem uma vizinha minha que ela vende Natura. E o Sim. pai é da área de tecnologia, engenheiro. E a gente estava na casa dela, não foi nem para comprar Natura, porque a gente estava ali conversando. E aí, qual é o caso? Chegou um grupo de amigos deles, né? E a mãe estava lá vendo Natura, perfume para ela. Só que eles têm um filho. E aí, o filho dela, Pedro, que é amigo de Miguel e que tem um ano a mais só, Pedro chegou e disse assim: E vocês não querem ver sabonetes para o filho de vocês também, não? O filho O filho de perguntou. 7 anos perguntou para eles se eles não queriam ver também produtos para o menino. Aí o menino, Queria ver a cara de todo o mundo, outro, né? gente. O outro disse assim: a mãe dele disse: Oh, que legal, ele já tá sabendo vender. Aí o filho dessa amiga, da visita, disse assim: Ah, isso é exploração de menor. E aí Pedro respondeu, né? Pedro é um amigo de Miguel, ele respondeu: Não, isso não é exploração de menor. Isso é empreendedorismo e educação financeira. Nossa, 6 anos. 7. Não, ele já tem 8. Vai fazer 8, tem 7 e 8, né? E por que isso? Porque a mãe ensinou, no Dia das Mães, a mãe dele, a mãe de Pedro, teve uma menina que completou um ano agora, então quando fez no Dia das Mães, tinha um monte de produto para entregar no condomínio. E aí ela disse para Pedro: Pedro, cada sacola que você entregar, você ganha R$ 2. Então ele ia Entregar. passando nas lojas, nas casas, entregando ali as sacolas e ganhando R$ 2. Gente, isso para muitos, e aí é o desafio, meu filho não vai vender. Eu não vou Sim. colocar meu filho para entregar produto. Isso tá errado. Os amiguinhos dele vão achar que ele é pobre. Isso não é, gente. Isso é educação É financeira. exploração de menor. Não, isso não é Tem que, exploração de né, menor. trazer A de gente fato o tem contexto muita adequado. exploração de menor. Exato. Não estou querendo dizer isso. Mas a gente precisa trabalhar a capacidade de venda. É uma das capacidades mais importantes que a gente tem hoje. E é por isso que muita escola tem venda de brigadeiro, tem, Sim. sabe? Quando a escola diz, ó, você vai participar de uma gincana e dentro do seu bairro, do seu condomínio, você tem que arrecadar alimentos, vender isso para arrecadar dinheiro para a sua formatura. A escola e os pais estão ensinando que vender é uma competência, Sim. né? Se comunicar é uma competência, mas tem desafios. Você vai receber críticas porque seu filho está começando muito cedo. Sim. Porque você está entregando muita autonomia para ele e talvez ele não esteja preparado para essa autonomia toda. E esse é um desafio. Porque sabe qual é o desafio? Quando você traz essa educação empreendedora e você desenvolve as competências no seu filho, você traz autonomia. Sim. Então ele vai dizer que ele sabe o que é melhor para ele. E às vezes ele sabe. E às vezes ele E vai sabe. dizer o que quer fazer também com o Né? Ele vai dinheiro. dizer o que ele vai fazer com o dinheiro que ele ganhou. E isso pode ser ir para São João no parque de exposições. Aí você vai dizer, mas você só tem 18, vai estar muito cheio. Mas você deu autonomia para ele para aprender a ganhar o dinheiro dele aos 18. Né? E hoje ele consegue fazer isso. Eu, com 16 anos, eu comecei a estagiar. E aí, com 17, eu virei para minha mãe e disse assim: Minha mãe, eu vou comprar uma moto para poder ir mais rápido para o trabalho e tal. Aí minha mãe disse: Não, moto não, eu não gosto e tal. Aí, aos 19, eu estava na faculdade já. E eu falei para minha mãe: Minha mãe, eu acho que eu vou comprar uma moto. A mesma história, gente. Aí minha mãe disse: Meu filho, eu acho que vai ser bom porque você vai se deslocar mais rápido para a faculdade, para o trabalho. Olha só. Questão de um ano. Mas para minha mãe, agora eu já estava mais preparado porque Estava ela pronto. viu, ela disse assim: agora você está pronto para isso. Mas ao mesmo tempo ela disse: você consegue fazer isso, você consegue cuidar, você vai ter responsabilidade para ter uma moto. Porque ela sentiu essa segurança. E essa segurança, para os jovens que estão assistindo, é o que seu pai também busca. Ele vai te dar corda, mas você precisa saber usar. Você precisa saber Maravilha, Marcelo. aproveitar as oportunidades que seu pai tem. E se você ganhar o dinheiro e quer ir para o parque de exposição, seu pai vai dizer: vá, mas esteja em casa antes das 3 da manhã. Você tem que chegar antes das 3 da manhã. Porque na próxima ele vai deixar que você chegue às 4. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu comigo. Minha mãe disse assim: não. Eu disse: minha mãe, eu só vou chegar no outro dia. Ela disse: mas meu filho, eu digo: minha mãe, porque voltar 3, 4 horas da manhã para casa é arriscado.
é melhor eu voltar de manhã de ônibus. Ela disse, meu filho, você tem razão. Mas você precisa ter a capacidade de argumentar, de negociar, de se comunicar. Isso são competências. Sim. Mas surgem desafios. E aí, obviamente, quando esse jovem começa a montar o seu negócio, ele começa a ser um youtuber, ele começa a ter um Instagram para divulgar um produto, ele começa a editar vídeos para colocar, isso vai exigir dele mais estudo. E agora ele tem a escola, ele tem a academia, ele tem o curso de inglês, ele tem esse projeto. Isso vai gerar ansiedade. Ansiedade é o mal do século, gente. Quando a gente fala, quando a gente está, para o professor que está na universidade, esse é um grande problema hoje. E isso é muito potencializado pelo uso de multitelas. Sim. E esse é um problema que eu vou ter que lidar com o Miguel. E eu conversei com ele semana passada. Meu filho, é uma coisa por vez. Não dá para você usar o celular e assistir a TV ao mesmo tempo, né? Mas hoje eu consigo ter essa conversa mais fácil até do que eu tive antes, porque eu errei. Eu já disse, eu errei. Mas essa coisa da multitelas é complicada. E uma coisa que a gente precisa fazer, isso tem a ver com a educação financeira, isso tem a ver com a autonomia, é dar essa autonomia para que o nosso filho consiga gerenciar as coisas. Então, se ele tem uma quantidade de recursos, também. ter essa percepção, ele tem 24 horas assim como nós. Muito bom. E ele precisa entender que nem dessas 24 horas ele precisa dormir, ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa estudar, ele precisa ter a hora de ler, dele produzir o trabalho da faculdade, mas ele tem que ter a hora de jogar. Sim. Gente, se o nosso filho não consegue gerenciar o tempo dele para fazer tudo isso, ele vai ter muita dificuldade de gerenciar uma empresa. E aí que está essa importância de desenvolver outras habilidades para também se trabalhar a educação empreendedora. Perfeito. Muito bom. E aí você falou sobre ansiedade. Como assim, as famílias elas podem ajudar nessas barreiras psicológicas que muitas vezes ali eu estou empreendendo, estou estimulando o meu filho, mas no primeiro projeto, na primeira tentativa já deu errado, ou até mesmo já na segunda, na terceira, como trabalhar essas barreiras psicológicas, esse medo de fracassar, que são muito jovens, então já a gente vive esse contexto muito da ansiedade, são muito novinhos, estão se descobrindo, então eu acredito que é um turbilhão de emoções também na mente deles. Então, como é que nós, os pais, podemos estar ajudando essas crianças e adolescentes, os próprios jovens, nessa questão de, olha, se não deu certo, vamos tentar. Conta aí. Uma coisa que a gente precisa trabalhar é a cultura. A cultura do americano, se você assistir os filmes, você vai ver isso desde Pica-Pau, tá? Simpson, entre outros, né? Que são da época dos mais velhos, mas que ainda estão nos mais novos, alguns ainda assistem. Que é o seguinte, você vai ver a criança que no período que ela está de férias, ela está vendendo limonada. O americano, a criança começa a vender limonada, a vender outras coisas desde muito cedo para ganhar um dinheiro, para um projeto, para as férias, para ela se divertir. É natural para o americano. No Brasil, como eu disse, não, meu filho não vai fazer isso. Porque ele tem que estudar. Mas isso também é importante para a formação dele. Tá? A gente tem uma cultura no Brasil, diferente da americana também, que é a cultura de não suportar o fracasso, de não suportar o erro. Nós precisamos dar espaço para que os nossos filhos errem e aprendam com os erros. E a gente precisa conversar com eles, refletir sobre os erros. Os erros, os fracassos, eles vão acontecer. E uma das coisas que eu costumo dizer é que um dos melhores ambientes para isso acontecer é dentro de um espaço de aula. É dentro da universidade, eu falo isso muito para a universidade, que é o contexto que eu estou. Porque na universidade, os alunos hoje já têm projetos de montar startup, de desenvolver negócios, você tem incubadora, você tem centros de empreendedorismo, e a gente fala isso com muita certeza, que é o melhor ambiente para ele errar, porque quando ele erra, ele errou na época que ele estava na faculdade. Então, se der errado, ele fica com essa experiência profissional para quando ele vai disputar uma vaga de emprego. Eles, já montei um projeto legal lá na faculdade. Assim, assim, assim. E a pessoa vai perguntar o que aconteceu. Não deu certo. Mas eu aprendi pra caramba. E aprende. E isso, a gente tá falando com a Ana que ela atua nesse cenário de contratação e de carreira. E isso hoje tem sido valorizado. Eu sou administrador, eu faço contratação, eu ajudo pessoas das empresas que eu faço consultoria a contratar. E isso hoje tem mudado. Mas talvez não tenha mudado na mentalidade dos pais ainda.
né? Então, o fracasso na realidade americana é normal. Você quebrou 3 negócios, massa, significa que você já aprendeu muito, venha trabalhar para mim. No Brasil, se você montou uma empresa meia ali e não deu certo, você é um fracassado, você não serve para gerenciar o meu time de vendas. A gente precisa mudar muito isso. E a gente fala muito de cultura americana, né? E hoje eu estava pensando, não é só a cultura americana. Olhe para a cultura chinesa. Você olha que, assim, eu em Salvador, mas eu lembro muito bem de Mato Grosso do Sul quando eu fui, você não encontra chinês apertando o botão de elevador, dirigindo um ônibus, fazendo palestras, assim, eu não conheço muitos. Se vocês conhecem, pode ser a realidade de vocês, mas eu não vejo. Onde a gente vê o chinês é no comércio. Se você for na Avenida Muito. 7 de Salvador, ele tá lá. No Mato Grosso do Sul, você ia para restaurante, boa parte era de chinês. O chinês ele é comerciante nato, ele aprende isso com o pai, ele aprende com o avô. Você entra numa loja de produtos de artigo importados, você vai ver alguém lá com 18, 19 anos trabalhando no caixa. É o filho, que já está aprendendo a trabalhar com comércio. Eu tenho um aluno hoje que ele é, Essa é a é, é realidade. descendente de chinês, né? E está num outro nível de educação, né? Você vê que ele tem uma capacidade de discutir, de articulação muito boa, né? Já tem outros sonhos, projetos já de vida que ele já contou para mim, mas é da cultura do chinês o comércio. Então, Exatamente. a gente tem que mudar um pouco dessa cultura. E isso, é claro que leva tempo, né, para acontecer, mas isso vai perpassar, obviamente, da família dar o suporte, né? Psicológico mesmo, Sim. né? Eu tenho uma situação que, sei lá, depois dos meus 20 anos, alguma coisa assim, eu falava, minha mãe apareceu tal oportunidade, uma bolsa de pesquisa e tal. Aí minha mãe dizia, meu filho, se você acha que isso é melhor para você, então se jogue. Que Ela não usa se bacana. jogue, ela usa outra expressão. Mas ela dizia o seguinte, eu não consigo mais avaliar se isso é bom para você ou não. Porque vai chegar uma hora que o filho de vocês ele vai ter uma oportunidade de viajar, uma oportunidade de entrar numa startup, que ele vai dizer, essa startup está começando, pai, meu professor chamou, meu colega me chamou, e aí você vai perguntar, mas como é que ganha dinheiro nesse negócio, professor? Meu pai, a gente ainda está entendendo como é que vai ganhar dinheiro. E, no Startupês, a gente está definindo um modelo de negócio, né? Então, seu filho está entrando num projeto que ele ainda não sabe exatamente como ele vai ganhar dinheiro. Mas o aprendizado disso, gente, é É sensacional. incrível. E aí o que acontece é que muitas vezes, alguns meses depois, ele está ganhando muito mais dinheiro que você já ganhou na sua vida. E aí vai chegar Isso uma é uma hora realidade. que o conselho do pai já não é mais a referência, ele vai buscar outras referências e aí ele vai realmente voar. E essa é uma dificuldade também. Dos Será que pais você está entenderem isso. preparando o seu filho para ele voar? Ou você está preparando o seu filho para ele fazer o mesmo passo, a mesma trajetória que você fez e chegar no mesmo lugar que você chegou? Excelente reflexão. Será que o lugar que você chegou é um lugar que você quer para o seu filho? Se você não quer esse lugar, você tem que dar para ele uma educação diferente. E uma educação onde ele esteja disposto a errar para que ele construa o seu caminho, né? E muitas vezes a gente quer que o filho caminhe pelo mesmo cenário que a gente construiu e que a gente acha que deu certo, ou sabe que deu certo. Ou que a gente acredita que é mais seguro. Que é mais seguro. Seguindo ali aquela receita, seguindo aquele script que, tipo, você tem que ir por esse caminho. Então, algo que você traz, Marcelo, que, assim, me move muito e tá muito ligado ao meu trabalho, é entender que a gente está aqui para orientar, para mostrar as grandiosas possibilidades que esse jovem tem. E ele é que vai escolher, ele que vai se descobrir. A gente não vai trazer as respostas, mas ele vai encontrar a resposta que mais se adequa ao que ele quer, ao seu sonho, às suas expectativas, e vai se descobrindo. E como você falou, ele vai aprender muito, ainda que ele, no primeiro momento, erre, tenha ali algumas falhas, o aprendizado, ele é, gente, é incrível. E é algo que com certeza ele vai estar utilizando para a carreira dele. Seja para não ir mais por esse caminho, e entendendo quando ele estiver, de fato, em uma grande organização, ou até no seu próprio negócio, olha, não vou por esse lado aqui, porque eu já sei que eu tentei, não deu. Eu entendi que, inclusive, essa estratégia aqui não é a mais adequada para o meu negócio. Então, são, de fato, assim, considerações riquíssimas que você traz e que está muito conectado, não só com a forma do que eu vejo, como eu vejo o mundo, como a gente está ali sempre orientando os pais e alunos, mas de fato como as coisas têm se movido. E é o que a gente fala muito aqui. Às vezes a gente tem aqui, isso é muita realidade também de muitos alunos que eu me conecto, de
que os pais querem se realizar neles. Eu tinha um sonho de ser médico, de ser engenheiro, de ser advogado, e aí se projeta. Então, trabalhar também educação empreendedora é dar esse protagonismo para o filho. É ele, de fato, ser o protagonista da sua própria carreira, ele decidir, de fato, o que ele quer para a vida. Então, eu acredito que muitos pais, às vezes, também temem isso, porque temem também o resultado, né? Será que aí você assim, você está criando seu filho para ele voar ou é para ele viver ali aquele ciclo, né, da família? E eu acho que por mais que a família seja empreendedora, por mais que ela tenha um trajeto também muito bacana, é importante ele vivenciar e ter suas próprias experiências para decidir o que ele quer. É. E aí, assim, para a gente fechar aqui com chave de ouro, qual é a dica que você traz como pai, né? Como pai do Miguel, que tem 7 anos, para muitos pais que têm aqui outros Miguéis foi ótimo, Miguels, quem sabe faz ao vivo, com 7 anos, com 12, com 15, 18 anos, mas assim, o que eu realmente preciso levar desse episódio de hoje? O que de fato vai fazer diferença para minha vida se eu entender isso? Pergunta boa. É, Gente, a gente precisa entender o seguinte: boa parte das profissões que vão dominar os próximos, daqui para 10 anos para frente, elas nem existem hoje. Quando a gente olha para trás, eu vivi a época que os computadores pessoais chegaram, né, na sociedade, e naquela época a gente dizia: os computadores pessoais vão demitir muitas pessoas. Verdade, demitiu. Mas existem profissões que a gente vê hoje que elas não existiam. Não existia videomakers, né? Não existia não existia editores de podcast, não existia gerenciadores de rede social. São todas profissões, programadores hoje dos mais diversos tipos que nós temos. Essas profissões não existiam. Novas profissões vão surgir. E aí qual é a mensagem que eu trago para vocês? Mais importante do que hoje, o que a criança está tendo de conhecimento das respostas que ela dá numa prova, é ela conseguir compreender quais são as melhores perguntas. E a partir daí, ela buscar aprender como chegar nessas respostas. Uma das competências mais valorizadas atualmente é a capacidade de aprendizado, porque muitas coisas que nós estamos hoje trabalhando, elas não existiam há 10, 15 anos atrás. E a gente precisa aprender cada vez mais novas habilidades, né? E por isso, a minha mensagem é, quando a gente fala de educação empreendedora, nós estamos falando de desenvolvimento de competências que permitam que os nossos filhos, os nossos alunos, tenham a capacidade de iniciativa, de planejamento sistemático, de vender, de se comunicar, de construir uma rede de parceiros, de amigos, a aproveitar as oportunidades que o mundo hoje tem trabalhado, e elas são várias e cada vez mudam de forma mais rápida. Então, formar nossos filhos e alunos para buscarem fazer as perguntas corretas e as respostas e virem como consequência dessas perguntas é importantíssimo. E deixarmos de olhar apenas para o conteúdo que ele está estudando, que ele está lendo, e focarmos muito no desenvolvimento de competências que vão permitir que ele construa o seu futuro profissional, o seu futuro empreendedor. Então, eu costumo dizer que educação empreendedora tem muito a ver também com carreira, porque Sim. nós podemos empreender na nossa carreira, né, trabalhando novas competências que vão abrir novas portas para que a gente, no futuro, consigamos aproveitar melhor as oportunidades que a vida nos dá. Com Acho que era isso. certeza. Olha só, se você só pegou esse finalzinho, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente e mais instruído e vai ter aí a curiosidade de voltar esse episódio para assistir desde o início e pegar todos os insights que foi compartilhado aqui pelo Marcelo. Mas Marcelo, quem está aqui conosco pela primeira vez, quem já nos acompanha, que queiram aí saber um pouquinho mais sobre educação empreendedora, que queiram se conectar com você, aonde que eles podem te encontrar? Deixa aí seu Instagram, se tiver o site da empresa. Eu sei que aqui vai ter
públicos diferentes, talvez pais que querem realmente aprender um pouco mais sobre a educação empreendedora para ajudar na família, ajudar seus filhos, mas esses pais também, muitos empreendem, muitos têm o seu próprio negócio ou trabalham para algumas empresas e querem, de repente, essa consultoria. Como encontrar o Marcelo Dutra? É interessante, gente, quando a gente fala educação empreendedora, até o nome faz parte. Eu tenho 3 sobrenomes, mas na faculdade eu decidi que eu ia usar o Dutra, né, que é o nome da família do meu pai. Então hoje é bem fácil. Se vocês procurarem Marcelo Dutra, vocês encontram alguns, mas vão me encontrar facilmente, né, em Instagram, em LinkedIn. Então, muitos aqui são profissionais, né, Sim, professores. Podem me achar no LinkedIn, Marcelo Dutra, né? Me manda uma mensagem ali, me explica da onde veio para a gente se conectar. E tem o Instagram e site da minha empresa, que é Criativa ADM, né? Criativa DM, que tem a ver com a ideia de administração criativa, né? Que é um pouco do perfeito. que eu tenho trabalhado. Então, Criativa DM, de Dutra Marcelo, .com.br. E aí, Criativa ADM também no Instagram, que é interessante porque eu acabo postando algumas coisas sobre educação empreendedora, eventos que eu tenho participado. Então, para quem gosta de educação empreendedora, acaba acompanhando um pouco desses eventos e ações que têm acontecido, que eu divulgo alguns ali no meu canal, né? Maravilha. Obrigada, Marcelo. A nossa equipe vai colocar aí no chat para que vocês possam estar acompanhando. Quem tiver alguma dúvida também que queira colocar aí, tenho certeza que Marcelo ele vai ter aí essa atenção, esse cuidado para responder vocês e vale super a pena vocês estarem seguindo esse profissional para aprender mais. Quem quer empreender, quem quer ajudar na família, estimular o seu filho ou que está iniciando uma startup, um negócio que quer de fato esse apoio desse grande profissional. De fato, vocês vão ficar encantados, porque aqui só foi um spoiler do que de fato ele tem para entregar a todos vocês. E aí, curtiu esse episódio? Fez sentido? O que que você mais gostou dele? Quer que o Marcelo volte? Coloca aí nos comentários e olha só, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal e compartilha para que a gente possa aí instruir mais pessoas, mais famílias e que todo mundo possa trabalhar a cultura aí empreendedora, mudando nossos modelos mentais. Isso vai ser muito bacana e eu tenho certeza que você pode ser aí um agente transformador de outras vidas. Então, fica com a gente todas as quartas-feiras às 20 horas. Nós temos um encontro marcado. Coloca aí as hashtags pais instruídos, filhos fortalecidos. Vem se instruir com a gente e até o próximo episódio.